Anísio Espinol Teixeira nasceu em Caetité em 12 de junho de 1900, educador e escritor brasileiro. Ele também foi um personagem central na história da educação no Brasil, na década de 1920 e 1930. Ao lado de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, no qual se tornou reitor em 1963. Foi um dos principais manifestantes dos pioneiros da educação nova, em defesa ao ensino público e gratuito, laico e obrigatório, divulgado em 1932. Fundou uma universidade, que depois foi transformada na Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1924, a pedido do governador, assumiu o cargo de inspetor-geral do ensino, equivalente a secretário de educação. E aí ele começava sua carreira de pedagogo e administrador público. A fim de melhor desempenhar essa função, viajou em 1925 para a Europa, onde observou o sistema educacional de diversos países, implementando em seguida várias reformas no ensino do Estado. Teixeira conseguiu ampliar a formação educacional, privilegiando a formação de professores em sua terra natal, Caetité. Reinaugurou a Escola Normal, que havia sido fechada por Severino Vieira em 1901. Em 1932, ele participou do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tendo publicado nesse período 2 obras sobre educação. Em 1935, criou a Universidade no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, ele foi perseguido por Getúlio Vargas e acabou voltando para Caetité, na Bahia. E lá ele viveu até 1946. Anísio Teixeira assumiu o cargo de conselheiro-geral da Unesco em 1946. No ano seguinte, ele foi convidado novamente a assumir o cargo de secretário de Educação da Bahia e teve muito sucesso como administrador público de uma escola parque em Salvador, na qual tornou-se pioneira da educação integral. Como sabemos, Anísio foi sempre um árduo defensor da educação pública e participou em 1950 de um debate para a implementação das leis, diretrizes e bases. Anísio chegou a falecer em 11 de março de 1971 e teve a causa da morte misteriosa. Anísio Teixeira morreu em 11 de março de 1971, no Rio de Janeiro, em circunstâncias consideradas misteriosas. Seu corpo foi achado em um elevador da Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, depois de ter desaparecido por um tempo. E nós estamos falando aí da época da ditadura militar no Brasil. Uma época em que as pessoas não podiam se expressar como hoje, elas não podiam se opor ao governo. E em plena ditadura militar, Anísio Teixeira lutava por educação para todos. Então, por conta disso, apesar do seu laudo de morte acidental, acredita-se aí que ele tenha sido vítima das forças de repressão do governo, que na época era o governo do general Emílio Garrastazu Médici, o tão conhecido Médici, o tão temido Médici. Anísio Teixeira ele dizia assim: sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. E apesar aí dele ter perdido sua vida nessa luta, Anísio Teixeira caiu no esquecimento por um bom tempo. Mas depois que a ditadura militar no Brasil acabou, a sua história foi ressurgindo e as pessoas foram contando suas conquistas. E tanto é que no dia 1º de outubro de 1993, a cédula de 1.000 cruzeiros reais tinha a face dele. E essa nota perdurou aí até que fosse trocada pelos reais, que é o que nós usamos hoje. E também o ano 2000 ficou conhecido pelas homenagens e comemorações em nome de Anísio Teixeira. E além disso, na sua cidade natal, a cidade de Caetité, que fica na Bahia, até hoje tem o feriado em nome de Anísio Teixeira, que é o feriado de 12 de julho.